Olá. Esquecimento do passado. Como este item, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, após nós termos examinado no vídeo anterior causas anteriores das aflições, esta questão do esquecimento, de quais estas causas anteriores não nos lembramos e, no entanto, vivemos as aflições decorrentes de atos praticados em outras vidas, às vezes surgem argumentos, mas por que nós não nos lembramos? Isso, por certo, seria mais fácil para nós enfrentarmos as aflições dessa vida por causa de atitudes tomadas em outras vidas. O ideal seria, então, alguns comentam, que a gente se lembrasse, ficaria tudo mais fácil. Kardec nos explica inicialmente nesse item da seguinte maneira, olha só. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, aqui nós já podemos examinar a nossa posição, diante de um eventual adversário de vidas anteriores. Vamos ver. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Quando nós reencarnamos, nós trazemos planos para nosso progresso espiritual e intelectual. E muitas ações praticadas no passado, que nós reencarnamos com o propósito de corrigir aquelas ações, fazer de novo aquilo em que a gente errou, fazer de novo, ofendemos alguém, vamos trabalhar junto com essa pessoa para dirimir este problema que ficou pendente em nossa consciência e formamos um inimigo, precisamos nos reajustar perante essa pessoa. E ao reencarnar, a gente se esquece. E às vezes reencarnamos na mesma família, como irmão, pai, mãe, filho. E nos deparamos com esse desafeto do passado, digamos assim. Se por acaso a gente se recordasse das ocorrências que fizeram de nós adversários, a nossa dificuldade seria muito grande. Nós talvez encontrássemos na nossa esposa uma pessoa a quem nós teríamos traído em vida anterior, ou ao contrário, e hoje estamos juntos novamente para que possamos reajustar as nossas posições, fazendo agora o certo. Esta lembrança da vida anterior permaneceria entre o casal como uma sombra difícil de resolver. E assim por diante, poderíamos citar casos mais graves, não é? Essa lembrança do passado às vezes acontece quando a gente está reencarnado. Alguns lances, algumas lembranças vagas surgem, não é? E algumas pessoas até gostariam de se lembrar, recorrem a procedimentos para se lembrar, mas isso de fato não convém, porque às vezes nos lembramos e ao nos lembrar nos desequilibramos. Qual é o ponto de dificuldade disso tudo? É o orgulho, não é?
se nós nos deparamos com alguém a quem nós ferimos, lesamos, nós nos sentimos humilhados. Se nos deparamos com alguém que nos feriu, o nosso orgulho nos toma conta e nós nos sentimos superior e dificulta o relacionamento. E em vez de evoluir, nós ficamos estacionados no progresso, não é? Quando a gente retorna ao plano espiritual, após a vida no corpo, morreu o corpo, nós voltamos para o mundo espiritual. Aí, nesta ocasião, nós podemos nos lembrar de alguma coisa, mas nem sempre. Vai depender da evolução espiritual. Quanto mais espiritualizada é uma criatura, mais ela se lembra das suas vidas passadas. Quando nós somos pouco evoluídos, como é a maioria aqui na Terra, mesmo retornando ao mundo espiritual, não é fácil a lembrança, não. Há um relato que eu trouxe aqui no livro Nosso Lar, de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, em que o André Luiz está no mundo espiritual e ele é recebido na casa de Dona Laura, e ali ele conversa com ela e tal, e ela está se preparando para reencarnar. O seu companheiro já reencarnou, o seu marido da encarnação anterior tal, se preparou para a próxima encarnação, ele já voltou à reencarnação, Ricardo, e ela ainda permanece um tanto de tempo no mundo espiritual, a Dona Laura. E o André Luiz, então, conversando com ela, estranha a situação e o assunto da lembrança da vida passada surge entre eles. E o André Luiz pergunta o seguinte, diz assim, olha o que está relatado aqui no capítulo 21 do livro Nosso Lar. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, diz André Luiz, né? Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Olha, André Luiz trazendo o assunto, ele já estava ali há algum tempo no plano espiritual, estava ali no Nosso Lar, já estava há algum tempo, já se tinha ajustado ali ao local de nova vivência dele, mas ele não se lembrava de outras encarnações. E ele estranhou, perguntou para a Dona Laura. E ela diz então o seguinte, eu esperei. Replicou sorridente. Antes de tudo, diz ela, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Olha o alerta, às vezes nós ficamos aqui quando encarnados, querendo lembrar do passado. E recorremos a procedimentos assim, assado, para poder nos lembrar da vida passada. E ao nos lembrar,
podemos cair em desequilíbrio, que é como ela alerta aqui, não é? Tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então é melhor não mexer nisso, né? Deixa que as coisas ocorram naturalmente. As pessoas encarnadas ou desencarnadas mais espiritualizadas têm acesso às suas memórias passadas mais facilmente. A questão toda, as barreiras da lembrança de vidas passadas constituem exatamente o impedimento, o nosso apego à vida material, como ela diz ali. Isso estabelece naturalmente um bloqueio às nossas lembranças passadas, porque o arquivo das memórias está situado no nosso corpo mental, não é? E o acesso a este nível do nosso espírito é para quem está desprendido dos níveis mais materializados. Não podemos esquecer que o André Luiz está nesta colônia chamada Nosso Lar, que é uma colônia que está no limite entre o umbral, que é uma região espiritual mais próxima da Terra, mais materializada, e os planos mais elevados. O Nosso Lar está ali, nesta fronteira. Então ainda há muito materializado. As pessoas desencarnadas que ali estão ainda têm muito da influência da matéria, ainda que desencarnados. Então, a lembrança do passado não é fácil ali, não. Não é uma coisa, você desencarna, lembra das vidas passadas. Depende. Se for uma pessoa muito espiritualizada, aqui como encarnado, ao desencarnar, mais rapidamente vai se lembrar de vidas anteriores. Aí ela prossegue, ela conta assim, a preparação dela para a reencarnação. Ela conta ao André Luiz a respeito de lembranças que foram permitidas a ela e também ao marido, Ricardo, que estava com ela na ocasião. Olha só que interessante. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Pergunta André Luiz. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, depois de bastante tempo que ela já estava no Nosso Lar, né? As lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo. Olha que interessante. Onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, nas horas vagas e tudo, né? Abrangendo o período de 3 séculos. Então, durante 2 anos, foi concedido ao casal a leitura dos arquivos de suas vidas anteriores até um passado de até 300 anos no passado, 3 séculos, não é? Somente a leitura para cientificar dos fatos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Então veja o cuidado que a espiritualidade tem ao nos conceder acesso em nossas recordações de vidas anteriores. Porque nós não teríamos estrutura psicológica para dar conta dessas lembranças. Então veja como ela conclui este assunto.
Aí pergunta André Luiz, e bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. André Luiz, né? E ela então responde, não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação, para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos do assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eu achei este relato, e depois prossegue, é um livro extraordinário, né, na verdade. Eu achei interessante esse relato para nos mostrar que nos lembrar do passado, na condição evolutiva, moral e até mesmo intelectual em que nós estamos aqui neste planeta, não é coisa boa para nós, não. Porque, em grande parte dos casos, nós cometemos crimes tenebrosos. A cada encarnação, nós progredimos um pouco. E, intelectualmente, sempre progredimos. Moralmente, um pouco mais. Porque entre uma encarnação e outra tem um período ali de erraticidade entre duas encarnações, onde também aprendemos um pouco. De modo que, se agora, nesse estado evolutivo em que encontramos neste momento, nos lembrarmos do que fizemos em encarnação anterior, isso vai nos causar um choque, um impacto. Porque a lembrança apenas dos fatos pode não causar tantos problemas. Agora, quando você tem a lembrança emocional daquela vivência, seja de ódio, seja de medo, ou seja de indignação, lembranças onde está envolvida a emoção, isso pode nos impactar hoje, causando-nos problemas. Existem técnicas utilizadas hoje pela medicina, psiquiatria, psicologia, de resolver problemas psiquiátricos ou psicológicos conduzidas por profissionais especializados. Quando nós enfrentamos problemas psicológicos e recorremos a esses profissionais, eles podem utilizar esta técnica de terapia de vidas passadas e nos conduzir cuidadosamente àquela lembrança pontual que está nos causando danos agora, mas num ponto apenas. A este respeito, quem estiver interessado, eu recomendo a leitura do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do psiquiatra norte-americano chamado Brian Weiss. A maioria de vocês já devem ter ouvido falar. Foi publicado aqui no Brasil em 1988. Muitas Vidas, Muitos Mestres. Era um psiquiatra americano e ele, recebendo ali uma paciente, conduzia naturalmente, por indução hipnótica, a lembrança de fatos ocorridos na infância, onde grande parte de problemas vividos hoje são provenientes de vivências traumáticas da infância. Então, ele tinha essa técnica. Mas, num certo momento, numa paciente, ele induz hipnoticamente
a pessoa se lembrar do fato que gerou o problema que ela está vivendo no momento. E ele se depara com ela se lembrando de fatos que ele chega à conclusão que era de uma vida passada e conclui pela reencarnação. Muito interessante. Claro, foi muito combatido, mas é muito divulgado este livro e vai mostrando os cuidados necessários para lidar com as lembranças do passado, porque afetam demais o presente. Se não for um profissional especializado que saiba conduzir psicologicamente o paciente, pode nos causar danos. Então, os interessados no tema podem encontrar no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, e vai ter ali um esclarecimento muito, muito importante sobre isso. Há também outros livros do espírita Hermínio de Miranda, onde ele, através de reuniões mediúnicas que ele conduzia no Rio de Janeiro, no seu grupo mediúnico, ele trabalhava no atendimento às entidades espirituais que se manifestavam no grupo e conversando com o espírito tal, que traziam problemas de ódio, de perseguição, de vingança, esses sentimentos difíceis que foram naturalmente gerados no passado e que permaneciam muito fortes, trazido ao grupo mediúnico, conversando, mas um espírito vingativo, muito feroz, querendo se vingar e tal. O diretor do grupo mediúnico, o que estava conversando com a entidade, induzia a entidade espiritual, manifestando-se através do médium, a retornar ao passado aonde ele gerou o problema. Porque ele estava se lembrando, a entidade vingativa, por exemplo, de que ele tinha o direito de se vingar, porque alguém lhe fez mal, mas ele não se lembrava de que lá num passado anterior, ele tinha causado o dano primeiro. Então, através de induções hipnóticas, o diretor conduzia o espírito lá à origem do problema. Quando então a entidade compreendia o que se passava e podia enfrentar então as dores morais que aquela lembrança que o levava à vingança, por que aquilo era assim, né? Causas anteriores, das aflições, até mesmo dos espíritos desencarnados. E quem tiver interesse nessas leituras, desses relatos do Hermínio de Miranda, há alguns livros que são Histórias que os Espíritos Contaram. Esse é o nome de um livro, onde há muitos relatos ali que ele traz esses casos tão interessantes, né, de causas de aflições geradas em vidas anteriores, que depois foi recordada cuidadosamente para a pessoa. Então a pessoa está desencarnada e não sabe, só acha que tem direito à sua vingança, mas não se lembra que foi causador em vida, ele causou na vida anterior. Há outros livros nessa mesma linha, Histórias que os Espíritos Contaram, este é um. A Dama da Noite, este é outro, do mesmo tipo. A Irmã do Vizir, outro, e O Exilado. São esses livros que eu recomendo a quem tiver interesse. Então tem aquele livro do Muitas Vidas, Muitos Mestres, que fala de um psiquiatra norte-americano, aqui encarnado, onde ele lida no seu consultório psiquiátrico com este assunto de regressão a vidas passadas para resolver problemas psicológicos atuais, e esses livros publicados por Hermínio de Miranda. Então, este assunto de esquecimento do passado, ele é um conteúdo extraordinário, que vale a pena nos aprofundarmos nesta questão,
conhecermos bastante sobre o assunto. Há muitos livros espíritas que relatam dramas pessoais, familiares, onde esta questão está presente. Nós vamos encerrar esses breves comentários sobre o assunto e na semana que vem, no próximo vídeo, nós prosseguiremos analisando os temas de Bem-aventurados os aflitos, falando então agora de um outro tema que é motivos de resignação. Veja que o tema motivos de resignação está intimamente ligado a esta questão de esquecimento do passado, que está ligado muito também por causas anteriores das aflições. Então, até lá, fiquemos com Deus.